Pessoal, vamos começar a discutir hidrostática. Daria para a gente fazer a discussão toda nesse finalzinho de aula, mais na aula que vem. A gente mata essa matéria para não ficar só fazendo exercício dessa parte durante essa semana e na semana que vem a gente começar matando umas dúvidas dessa área. Para a gente começar a hidrostática, primeira coisa, né? Hidrostática, ela estuda líquidos em equilíbrio, certo? Então, estuda fluidos, de preferência, né? Fluidos em equilíbrio. Equilíbrio, então tu já sabe que equilíbrio na física significa força resultante nula. As primeiras coisas fundamentais de hidrostática é entender a ideia de densidade, saber diferenciar, né, densidade absoluta de densidade relativa, e saber a diferença entre densidade e massa específica. Massa específica. Densidade, como a maioria já deve ter se acostumado, é a relação entre massa e volume de um corpo. Pega a massa do corpo, divide pelo seu volume e tens a densidade. Já a densidade relativa entre um corpo A e um corpo B nada mais é que a densidade de um dividido pela densidade do outro. E é nessa ordem, tá? Densidade de A em relação a B, ou dA sobre dB. Se for densidade de B em relação a A, seria dB sobre dA. Massa específica, a UFSC tem usado Rho nos últimos anos. Mas eu percebo que é mais comum a galera usar Mi. E eu acho mais divertido também usar Mi. Massa específica também é massa sobre volume. Oh meu Deus, então qual é a diferença entre densidade e massa específica? Densidade tu pode calcular para qualquer coisa. Tua carteira, quer calcular a densidade da tua carteira? Joga ela na água, para ver o volume de água que sobe, vai saber o volume. Bota na balança, acha a massa, divide massa pela balança, vai calcular a densidade da tua carteira. Da tua cadeira, tudo bem, do teu corpo, densidade, mergulha na água, vê o volume que tu tem, vai na balança, vê qual é a tua massa, divide, achou a densidade do teu corpo. Agora, a massa específica seria errado calcular a massa específica da carteira, da cadeira ou do teu corpo. Porque massa específica remete a uma única substância, a um único material. Ou seja, eu teria que ter um corpo feito de um único material e maciço para poder calcular a massa específica. Então, a massa específica do alumínio, eu tenho que pegar um pedaço de alumínio maciço, feito só de alumínio. Aí eu mergulho ele na água, vejo qual é o volume dele, boto ele na balança, vejo qual é a massa e divido e acho a densidade do alumínio. Desculpa. Mais elegantemente, massa específica. Não tem problema nenhum eu chamar de densidade. O problema é eu chamar a densidade do corpo humano de massa específica. Por que está errado? Porque no corpo humano tem osso, tem carne, tem as regiões que são vazias. Por que é errado falar da massa específica da tua cadeira? Porque a tua cadeira tem partes metálicas, tem partes ocas, tem uma parte que é esponja, que é espuma. E aí cada um desses materiais tem massa específica. A cadeira como um todo tem densidade. Densidade então é a relação massa por volume para qualquer corpo a qualquer momento, sem medo de ser feliz. Massa específica não. É a característica massa-volume de um material, de uma substância. Então não faz sentido falar em massa específica de objetos ocos ou de objetos que são compostos de diversos materiais. Quem documentou essa ideia pela primeira vez na história, né, que a gente sabe contar, pelo menos a história que não se perdeu, foi o tal do Arquimedes, em 300 anos antes de Cristo. Tem uma história famosa, né, não sei se você conhece, da coroa do rei lá, né? O rei presenteou a mulher com uma coroa de ouro puro. O ourives real, aparentemente, o rei desconfiou, né, que ele tinha roubado o ouro. E aí chamou o Arquimedes para resolver a história. O Arquimedes ficou alguns dias pensando como é que ele ia matar essa charada, né? E aí ao mergulhar na banheira dele, sim, 300 anos antes de Cristo, Arquimedes se banhava em uma banheira na sua casa. E aí quando ele mergulhou, deitou na banheira, a banheira já estava muito cheia d'água, ele escutou a água escorrendo e batendo no chão. Foi o insight que faltava para ele poder calcular o volume da coroa. Ele percebeu que mergulhando a coroa na água, né, ele poderia medir o volume da coroa. Saiu correndo pelas ruas de Siracusa gritando Eureka, Eureka, que é descobrir, né, na língua dele, pelo que eu sei. E aí foi lá e contou para o rei, né?
Pô, vamos pegar ouro puro, vamos calcular a massa específica do ouro, vamos pegar prata pura, vamos calcular a massa específica da prata, e vamos pegar a coroa de ouro puro, supostamente calcular a densidade dela. A densidade da coroa deu intermediária entre a massa específica do ouro e da prata, mostrando que o ourives tinha tirado um pouco de ouro e acrescentado a mesma massa de prata para poder, né, lograr o rei. Morreu. Então, massa específica já matou gente aí em 300 anos antes de Cristo. A própria descoberta dessa ideia já chegou com morte. Coisa linda, hein? Densidade de massa específica. Nada demais. Sistema internacional. Quilogramas por metro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico é a famosa densidade da água. Se eu quiser transformar para o sistema internacional, vai dar 1000 quilogramas por metro cúbico. Tu sabe por que essa transformação funciona dessa maneira? Se tu não sabe, tente dar uma olhadinha, porque tu conseguiria provar por que 1 grama por centímetro cúbico é o mesmo que 1000 quilogramas por metro cúbico. Se tu não conseguir provar, tu está com dificuldade em transformação de unidades. Me pergunte, né, num estudo orientado em outro momento, que eu dou uma revisada aí para tu não te perder nessa ideia. Como vai ser muito comum essa transformação, eu já prefiro te alertar para ela. Outra ideia que vai toda hora estar com a gente aqui na hidrostática é a ideia de pressão. Cara, pressão, como essa ideia ilude as pessoas. P de pressão. Pressão nada mais é que uma força distribuída em uma área. Esta é a definição de pressão. É distribuir uma força em uma área. Mas cuidado, meus amigos. Essa força deve ser uma força normal à superfície. Força normal à superfície. Não entendi, professor. Se eu tiver uma plaquinha e tiver uma força oblíqua atuando nesta placa que está colocada no chão, vocês aceitam que essa força oblíqua pode ser decomposta em Fx e Fy? Aceitável? Qual dessas parcelas da força original F pressiona a placa? Só Fy. Então toma cuidado, gente. Se o cara te deu uma força oblíqua, não pensa que é só dividir força por área, não. Se a força é oblíqua, tu tem que decompor a força e usar para cálculo de pressão apenas a força normal à superfície, a força perpendicular. E a Fx vai gerar que tipo de força? Atrito, né? Que é tentar deslizar a placa contra o chão. Então tu vê que perigo, né? Isso é uma coisa que eu lembro que no meu curso de terceirão não me avisaram. Por sorte não tinha força oblíqua gerando pressão. Porque se tivesse eu não ia nem pensar em decompor a força. Então muita atenção com isso, meus amigos. Pressão é força sobre área. Só que não é qualquer força. É a força perpendicular à área. Cara, como tem gente que ganha dinheiro com essa ideia de pressão? Ah, mas assim, vai enganar mesmo as pessoas. Uma das ideias legais é aquela dos caras que dizem que são ninja, e aí ele pega uma espada, bota no gogó, já visse? E aí o cara vai lá e deita em cima da espada, a espada não penetra no pescoço dele porque ele é ninja. É mentira, tá, gente? Não existe assim, o cara estudou as artes dos ninjas e o pescoço dele ficou foda. Isso não existe, tá? A ideia é a seguinte, ó, o gogó das pessoas é uma das poucas partes do corpo que não tem músculo. Então se tu aperta no gogó, dá um desagradável, né? E é ruim. Então se uma pessoa um dia quer brigar contigo, né? Uma das boas dicas é pegar o gogó dela e empurrar com o dedão que ela vai embora. A ponta da espada, primeiro que ela não é super pontiaguda, tá? Senão o ninja ia fazer experimento uma vez só e ia morrer. Então a ponta da espada, é claro, dá pra furar uma melancia, dá pra furar um tomate, mas não dá pra furar carne, certo? Então a ponta já não é assim aquela, não tá bem afiadinho, o cara não é retardado. Quando ele bota no gogó e faz força, a pele abraça a ponta da espada, aumentando a área. E se aumenta a área, reduz a pressão, que fica abaixo da pressão de perfurar a pele humana, e aí não fura. Outra, então tu vê, um jogo de pressão aquilo ali, né? O cara manja de pressão e faz esse experimentozinho bobo que engana o leigo. O leigo acha que o cara é ninja mesmo. Não é. Outra, o fortão faz o caminhão passar por cima dele, já viste aquela? O fortão vai lá, tal, aí pega um caminhão, o caminhão passa por cima do fortão, e ele não morre.
Não morre porque o engenheiro calculou para ele a pressão que ia atuar no peito dele. Pega a massa do carro, divide por 4, são 4 pneus, pega a área de contato do carro contra o chão e calcula a pressão, força sobre a área. E a pressão dá abaixo da pressão que destruiria o peito do cara. Ou, claro que ele faz musculação, ele tem a ossatura mais resistente do que as pessoas normais, só que não é porque ele é sobre-humano. Um engenheiro estava do lado dele e calculou, ajudou ele a calcular qual é a carga que pode botar nesses carros ou nesses caminhões. Aliás, né, não adianta tu aumentar o caminhão e aumentar a largura do pneu. Porque o que mata o ser humano não é força, gente, é pressão. Tu deixa eu fazer um Newton em ti de força? Tu deixa eu fazer um Newton. Um Newton é para segurar 100 gramas, né? Aqui, ó. Um Newton é a força que eu faço para segurar isso aqui. Tu deixa eu fazer em ti? Um Newton? Depende. Depende do quê? Da área. Se eu pegar uma agulha bem fina e fizer um Newton, eu posso atravessar o teu corpo e te matar com um Newton. E as pessoas têm a sensação de que o que mata é força. Ah, não faz força em mim. Não, cuidado, não faz pressão alta em mim. Pressão rebenta. Força não, se a força for feita numa área grande, o cara até vai parecer forte. Beleza, galerinha? Daqui a pouco a gente continua a partir dessas ideias e avança em hidrostático. Sim. Pisar no pé do cara com salto agulha pode quebrar o pé do sujeito.